a nossa aula depois. Meu desejo é que Deus nos dê um momento precioso nesse período de tempo que nós vamos passar aqui juntos. Preciso dizer da minha alegria de ter recebido o convite aí do pastor Diogo para poder estar colaborando com os irmãos nesse projeto que eu amo muito, que é o projeto do ensino. E tive a oportunidade, enquanto servi em Ministério de Madureira, de ser um dos monitores do curso Ceifa por algum tempo. E parece que agora o núcleo está andando, está seguindo, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar o esforço de cada um dos irmãos no que diz respeito ao estudo da palavra, a dedicação, a busca pelos conhecimentos de Deus. Eu espero que esse momento seja bastante proveitoso e, assim, fiquem bem à vontade para poder a gente conversar, mas eu queria, assim, se os irmãos se sentissem à vontade também, os que puderem nos seguir aqui, mostrando a face, para eu poder conhecer os irmãos de perto, ver os rostos, né? Fica mais fácil para a gente poder conversar com os irmãos. Me foi passado aqui, nós estamos estudando, pastor Diogo, a questão da teologia sistemática, não é isso? Vem sendo trabalhada a teologia sistemática. E nós temos aqui 2 capítulos, o que eu acredito que os irmãos tenham em mãos aí, a apostila do Ceifa no que diz respeito à disciplina que os irmãos estão estudando, teologia sistemática. E nós vamos passar aqui esse momento estudando algumas coisas muito importantes. Olha aí, a apostila na mão da nossa irmã aqui, da missionária. Muito bem. Aí, se os irmãos quiserem riscar alguma coisa, rabiscar, marcar, citar alguma coisa para poder enriquecer a aula, isso é muito bom. A aula não é apenas o instrutor, o monitor falando o tempo todo. Precisa haver essa dinâmica, né? Essa troca de informações. Enquanto eu ensino, eu aprendo, e enquanto vocês ouvem, vocês também me ensinam, tá certo? Eu vou pedir que vocês abram aí a apostila de vocês no capítulo 4. Nós vamos começar aqui pelo capítulo 4 da apostila, e nós vamos tratar aqui, a princípio, nesse capítulo, sobre as naturezas de Cristo. As naturezas de Cristo. Eu vou procurar pelo menos tentar, não me sair muito do conteúdo da apostila, porque vocês fazem um questionário, a prova de vocês é voltada para o conteúdo que se dá fazer tá muito ruim, não dá para aqui dentro da apostila, né? Tem algum irmão que falou aí? Eu não entendi direito. Não, acho que foi uma comunicação intrusa, irmão. Pode prosseguir. Ah, Meu pastor, o seu som foi desligado, sem querer, ó. Agora, pastor Diogo, eu achei que era só eu que não estava ouvindo. Eu também não estou ouvindo, não. Pronto, e agora? Vocês voltaram a me ouvir? Pronto, sim. Rapaz, foi o pastor Diogo que se cansou de me ouvir e desligou logo. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Papel e caneta na mão aí. Vamos aqui. Como eu estava dizendo, eu vou procurar não sair muito do conteúdo de vocês, porque vocês têm aí a prova para poder fazer, o questionário a ser respondido, mas fatalmente a gente precisa trazer algumas coisas para tentar acrescentar o conteúdo que vocês têm aí em mãos. Vamos precisar de Bíblia,
Vamos precisar de caneta, vamos precisar de a apostila, né? De um pedaço de papel. Aí o capítulo 4 vai falar sobre as naturezas de Cristo. E aí, a princípio, logo a gente observa que acerca deste assunto, a Bíblia revela como Jesus tendo dois tipos de natureza. Quais eram as naturezas que existiam em Jesus? É a divindade, é a natureza divina, bem como a natureza humana. Fato é que cada uma dessas naturezas eram reais e perfeitas. Tem algumas linhas que querem distorcer isso aí, nós vamos já falar sobre isso, mas o fato é que tanto a natureza divina de Cristo, quanto a natureza humana de Cristo, elas eram reais e totalmente perfeitas. Vamos começar aqui pela natureza humana. A Bíblia relata que Jesus se chamou e foi chamado de homem, conforme aí escrito em João capítulo 8, versículo 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, Romanos capítulo 5, verso 15, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E aí eu faço questão de mencionar esse texto aí de 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. O que o apóstolo Paulo fala sobre a natureza humana de Cristo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, sendo este Jesus Cristo, o homem. Havia então a natureza humana em Jesus perfeita. Onde se comprova essa natureza humana de Jesus? E aqui a apostila vai dar alguns elementos aí para comprovar. Possui elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural e uma alma racional. Corpo natural, como qualquer homem tem, e uma alma racional. Certo? Existia nos séculos 2 e 3 não era bem uma religião ou uma seita, mas era uma espécie de filosofia doutrinária que tentou se infiltrar no seio da igreja, chamada docetismo. Docetismo. O que era o docetismo? O docetismo afirmava que Jesus foi real, todavia não existia um corpo humano nele. Não havia um corpo. Era como se Jesus fosse uma espécie de espectro. O que significa isso? Era como se fosse uma espécie de alma. Tinha formas, todo mundo via, todo mundo enxergava, todavia não era palpável, não era tangível. Não existia um corpo real como um corpo de um ser humano qualquer. Dada essa filosofia, esse tipo de doutrina que estava se infiltrando no seio da igreja, principalmente João, vai tentar demonstrar que, de fato, essa doutrina era herética, essa filosofia era enganosa. Ele já começa dizendo no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, e o Filho de Deus se fez carne. Ali, carne ali, ele está falando sobre a expressão grega chamada soma, ou sarx, que significa corpo humano, literalmente corpo humano. Se fez carne e habitou, kenos, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Combatendo ainda esse docetismo, a gente vai ver o mesmo João escrevendo agora na primeira carta. Se você quiser abrir sua Bíblia, no capítulo de número 4 da primeira carta a João, no versículo 1 a seguir diz assim, ó, amados,
Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, qual é o problema que existia com essa doutrina dos docéticos, que foi antecedente aos gnósticos? É porque dizer que não existiu uma natureza humana plena e perfeita em Jesus é negar o valor da redenção da humanidade. Porque a redenção da humanidade se dá, é o fundamento da redenção da humanidade, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, ensinar que Jesus não teve um corpo humano, Jesus não teve uma carne humana, significa aniquilar a doutrina da redenção, que, por sua vez, seria condenar toda a raça humana de uma vez por todas ao inferno. Afinal de contas, a história da teologia, ou o fundamento da teologia, tem os seus 4 pilares, que é criação, queda, redenção e glorificação. Se você quiser anotar aí, anote. Quais são os pilares fundamentais do estudo teológico, da teologia? São esses 4. Criação, queda, redenção e glorificação. Se tirar a redenção, automaticamente se exclui a glorificação, que é a vitória final do povo de Deus. E dizer, negar, que Jesus não tinha uma natureza humana, não veio em carne, significa automaticamente aniquilar a doutrina da redenção. Está compreendido até aqui, irmãos? Tem alguém que quer fazer alguma colocação? Esteja à vontade. Irmão, nesse caso, o gnosticismo, se ele não crê, essa corrente filosófica, ideológica aí do gnosticismo, se ele não crê em Jesus como como um homem, que eles criam, então, que abre portas, abre espaço para, por exemplo, na reencarnação e outras heresias, é isso? Isso. Na verdade, essa doutrina que eu estou explicando aqui, ela é o docetismo. Docetismo é a doutrina que eu estou explicando aqui. Eles dizem que Jesus era uma espécie de espectro, ou seja, uma aparição, uma alma com forma humana, mas que não existia o corpo humano, certo? Os gnósticos, eles eram uma espécie de filosofia religiosa sincrética, que faziam misturas religiosas. E tinha a sua interpretação alicerçada também em relatos apócrifos, como coisas místicas, ocultas, misteriosas, e isso aí variava dentro das culturas, das religiões dos impérios greco-romanos, das crenças orientais e outras coisas que existiam por lá daquela época. Essa que nega a existência da carne de Jesus, da natureza humana de Jesus, é o docetismo. Para eles, Jesus não existiu como um corpo humano, assim como nós temos. Certo? Não existiu. Ou seja, a possibilidade de crucificação na carne, como a Bíblia diz que Jesus teve, é enganosa, segundo a doutrina desse povo aí, dessa turma do docetismo. Deu para ficar compreendido? Deu. Irmão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Isso, então, é fruto do helenismo, quando a gente viu lá naquela outra apostila da arqueologia,
dos pontos de vista históricos. Isso aqui era uma mistura de conhecimento entre os povos, que aí deu origem, por exemplo, ao gnosticismo, a esse misticismo, esse monte de conhecimento juntos, e aí que anula para eles, né, esses 4 pilares da teologia, do que nós cremos. Não é Justamente, isso? justamente. É isso aí. O conhecimento, ele é muito bom. Ele é muito bom. Agora, o conhecimento precisa se ter muito cuidado com ele. Pedro, pensando sobre isso, se vocês quiserem anotar e acompanhar aí, a primeira carta de Pedro, deixa eu ver aqui se é na primeira ou é na segunda. Na segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a seguir. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, ou seja, vai fazendo um acréscimo, um complemento. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança, ou o domínio próprio, o autocontrole. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. A base de tudo sempre continuará sendo o amor. Por quê? Quem conhece demais sem o domínio de si mesmo, ele vai acabar se tornando uma pessoa arrogante e querer pisar os outros por causa de seu conhecimento. Então, é muito bom ter o conhecimento, desde que o conhecimento seja acompanhado, acrescentado de um domínio próprio. Não se usa conhecimento para humilhar ninguém. Afinal de contas, o conhecimento serve para que possa fazer os outros crescerem. Quanto mais eu conheço, menos eu sei. Você sabia disso? Que a pessoa que de fato ela conhece é a que sabe que ela pouco sabe. Porque o mundo do conhecimento é um mundo insondável, é um poço sem fundo, é um oceano onde, por mais que eu venha a conhecer, sempre haverá alguém que conhece mais do que eu, que vai ter o que me ensinar. E sempre haverá alguém que conhece menos do que eu, para que eu tenha o que ensinar. Traduzindo, nunca haverá pessoas tão sábias que não possam se sentar para aprender alguma coisa, e nunca haverá pessoas tão ignorantes ao ponto de se colocar de pé e ensinar alguma coisa. O conhecimento precisa ser acompanhado do autoequilíbrio. Tá certo? Tem alguma coisa a mais que os irmãos queiram acrescentar para esse momento? A gente pode dar continuidade. Não sei se o microfone de todo mundo cortou ou se o povo tá... Não, irmão, estamos aqui. É tranquilo, viu? A essa altura do campeonato, só sei que nada. Muito bem, pois vamos lá. Diz assim, ó. Além dele possuir os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural e uma alma racional, certo? Tinha poderes e características que pertenciam à natureza humana. Por exemplo, olha o que vai dizer em Mateus 4:2. Jesus sentia fome. O que diz em Mateus capítulo 8, versículo 24, João capítulo 4, versículo 6? Jesus sentiu cansaço. Em João 19, 28, Jesus tinha uma mente humana, pois ele pensava e conhecia. Em Marcos 10, 21, Jesus externa o amor que teve para com aquele jovem. No capítulo 3 de Marcos, versículo de número 15, a Bíblia diz que Jesus sentiu indignação.
E Lucas 2:40 e 46, isso aqui é onde eu quero dar uma pausa com vocês, para ler com vocês, é que Jesus, enquanto homem, enquanto natureza humana, esteve sujeito às leis do desenvolvimento humano como qualquer outra criatura. Tá certo? Vamos ver aí Lucas capítulo 2, versículo de número 40. Diz assim, ó. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha o versículo 52 do capítulo 2. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, Jesus, enquanto natureza humana, ele estava sujeito às leis do desenvolvimento humano. E aí tem outras referências, Hebreus capítulo 2, verso 18, Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Enquanto natureza humana, aqui vai dizer o seguinte, Lucas 22, 44, João 19, 30 ao 33, de que Jesus padeceu e morreu. Todo sofrimento que pode haver na carne humana, no corpo físico de um ser humano, Jesus passou por isso. E era um dos piores meios de execução da Roma antiga, era justamente a execução por crucificação. Tinha outros, né, pastor Diogo, elementos terríveis, como, por exemplo, o empalamento, quando executavam as pessoas empaladas. Depois vocês pesquisam aí na internet aí como era feita a execução por empalamento, e vocês vão ver o absurdo e a discrepância, não, o absurdo e a crueldade humana de executar uma pessoa daquela forma. Outra maneira que se executava os cristãos na época era amarrando em uma espécie de madeira e tocando fogo neles, para que pudessem se tornar postes luminosos vivos, para que iluminasse o caminho do imperador romano quando fosse passar. Então, toda dor, todo sofrimento que um corpo humano... Fala, meu pastor, pode falar. Também tinha, né, meu pastor? Quero aqui somar com o senhor. Oi, não. Também eles pegavam as grávidas, né? Eles abriam, cortavam a barriga da mulher grávida, tiravam a criança viva e colocavam gatos vivos dentro da barriga da mulher e costuravam, né? Então, era desta forma, né? Era a crueldade, né, romana, quando havia a perseguição, né? No tempo de Nero, né? No tempo dos imperadores, no primeiro século, né? Justamente, perfeitamente. Então, a crueldade humana daquela época é assustadora. A gente hoje não vê nem a metade do que se existia de crueldade naquela época, em relação aos cristãos. Então, tudo isso, por que a gente está falando isso? Porque tudo que diz respeito à dor, sofrimento e angústia, Jesus passou. Por exemplo, eu vou mais uma vez mostrar aqui alguma coisa para vocês sobre a questão da natureza humana. Se vocês pegarem o relato do sofrimento de Jesus, de Lucas, quando Jesus estava no Getsêmani, Lucas é o único que vai fazer menção de que Jesus suou gotas de sangue. Deixa eu ver se eu me lembro aqui do texto. Se alguém achar o texto aí primeiro do que eu, por favor, pode falar. Lucas, capítulo 22.
versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Diz assim, ó: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas é o único que faz esse relato do suor como gotas de sangue, ou em alguma versão, tornou-se gotas de sangue. Por quê? Porque Lucas era médico. E como médico, ele entendia ou entendeu o fenômeno que aconteceu com Jesus enquanto ele estava posto em grande agonia no jardim do Getsêmani. Que fenômeno seria esse? Alguém sabe dizer? Você já ouviu falar alguma vez sobre esse fenômeno? Aqui em sala, alguém já ouviu falar sobre isso? Não, não vi não. Nunca ouviu, né? Pois então nós vamos falar agora. Existe um fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose. O que é esse fenômeno, irmão Tadeu? A hematidrose se dá quando o ser humano está passando por um processo de perturbação mental e de angústia na alma. A adrenalina dele começa a ir a pico. O sangue, o coração começa a bombear o sangue mais rápido. No caso normal de um ser humano, a primeira coisa que pode acontecer é um infarto fulminante. Devido à pressão do coração bombear mais rápido o sangue pelo corpo, trabalha mais acelerado, por causa de uma situação de angústia, de agonia, de pressão que ele está vivendo. Se ele resiste ao infarto, o coração vai continuar trabalhando cada vez mais acelerado. O sangue começa a circular pelo corpo cada vez mais rápido, a ponto de romper as artérias cerebrais, provocando aquilo que a gente conhece como acidente vascular cerebral, ou tão conhecido AVC. Se o ser humano conseguir sobreviver, resistir a essa angústia, a esse estado de adrenalina provocado por um momento de angústia, o sangue vai ter que achar algum lugar para poder sair, encontrar uma espécie de válvula de escape. E geralmente no fenômeno da hematidrose, que raríssimos os casos que foram acontecidos, dentre eles o do próprio Jesus, é que os poros da testa se dilatam e começa a misturar sangue e suor, vindo a cair sobre a terra. Então você imagina a sensação de angústia e de adrenalina que Jesus estava vivendo ali no Getsêmani por estar prestes a tomar aquilo que a Bíblia chama-se como sendo o cálice da ira de Deus. Porque o que aconteceu na cruz ali nada mais foi do que a ira do Deus justo aplicada sobre o pecado de toda a criatura. Mas de que maneira? No seu próprio filho. Então você imagina o momento de angústia que Jesus estava passando. Aí Lucas, como médico, entendia desse fenômeno chamado hematidrose, e aí ele vai e explica para que pudéssemos ter uma noção do estado perturbador e angustiante que Jesus viveu enquanto sua natureza humana. Então, a ciência não é só uma comprovação teológica de que Jesus era um homem, tinha uma natureza humana. Há uma comprovação científica, médica, psicológica, de que Jesus, de fato, estava plenamente, perfeitamente em um corpo humano. Então, para onde a gente vai, seja para a teologia, seja para a ciência,
sempre haverá fatos que comprovam a natureza humana de Cristo. Tá certo? Deu para ficar entendido aí alguma coisa? Estou aprendendo. Tranquilo. Não entendi, meu pastor Diogo. Eu estou aqui aprendendo. Mas vamos para frente que a hora passa rápido. Tem aqui também a integridade da natureza humana de Jesus Cristo. Alguém pode pensar assim, tá, então se ele foi humano, então ele foi pecador como todos os outros seres humanos, né? Afinal de contas, quem nasce da natureza humana já nasce com a herança do pecado, né? Mas não é bem assim, não foi bem assim com a pessoa de Jesus. A natureza humana de Cristo foi sobrenaturalmente concebida. Jesus não nasce apenas da cópula do pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher, de um ato de relação sexual de um homem e de uma mulher, como qualquer outro ser humano nasce. Qual foi a maneira que Jesus nasceu? Foi um ato sobrenatural. Em Lucas, capítulo de número 1, nós vamos ler aqui dos versículos 34 e 35, que diz assim, ó. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quando você pega, por exemplo, o termo grego para isso aqui, aí o mestre em línguas gregas e hebraicas, aí o nosso professor Diogo, quando você pega aí a expressão grega para essa ação do Espírito cobrir com a sua sombra, o termo grego dá a ideia de uma força capaz de gerar vida, vai envolver você. Quando essa fonte de energia capaz de gerar vida tomar você, o santo que será chamado Filho de Deus vai ser gerado de você. Aí o que eu acho interessante, pastor Diogo, é que geralmente a gente usa o versículo 37 do capítulo 1, a gente está tão acostumado, decorado a citá-lo, que a gente não conhece o contexto dele. Quando diz assim, porque para Deus nada é impossível, né? Mas em que contexto o anjo disse isso para Maria? Né? Qual foi o contexto? Olha só, como Deus usa as coisas simples para revelar a sua grandeza, sem complicar a mente humana. Quem complica somos nós mesmos. Vamos de novo aí para o capítulo 1. Eu fechei aqui, mas talvez você esteja com ela aberta. Olha o capítulo 1. Você vai perceber de que o anjo está falando com Maria sobre a questão da gestação sobre o Filho de Deus Santo. Aí no versículo 36, o anjo vai fazer menção de um acontecimento de gestação que foi narrado por Lucas anterior a esse. Qual foi a situação de gestação antes dessa? Foi da mãe de João Batista, que já era velha, estéril, não podia dar à luz filhos. Aí olha só o que o anjo diz no versículo 36, ó. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril,
E olha o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. O que o anjo estava dizendo para Maria é o seguinte: Maria, tanto faz para uma mulher avançada em idade estéril gerar filho e uma nova virgem gerar filhos, é a mesma coisa para Deus. Porque aquele que é capaz de fazer um ventre amortecido gerar vida, também é capaz de gerar vida dentro de um ventre ainda lacrado, originalmente virgem. Tanto para um quanto para outro. Quem é que não lembra daquela história da menina que Jesus disse à menina, filha de Jacó, disse assim: olha, vocês estão chorando porque a menina não está morta, a menina dorme. Aí a Bíblia disse: riam-se todos dele. E Jesus foi lá e disse: Talitá cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. Por quê? A menina não estava morta? Estava. Então o que Jesus estava querendo demonstrar é o seguinte: para mim, para Deus, acordar quem está dormindo ou ressuscitar quem está morto é a mesma coisa. É simples assim. Não existe impossibilidade para Deus. Portanto, o versículo 37, porque para Deus nada é impossível, é justamente a conclusão do anúncio do anjo acerca da concepção, de conceber, de uma virgem conceber sobrenaturalmente o Filho de Deus. Ou seja, ele veio de uma forma sobrenatural, graças à realização do impossível de Deus na vida de uma mulher. Certo? Deu para ficar entendido aí, gente? Tudo ok aí? Maravilha. Então vamos lá. O irmão Luiz Carlos levantou a mão. Quer me fazer alguma pergunta para o Opa, eu sou meio matuto nesse negócio aqui. Eu estava lendo aqui que ele levantou a mão, mas eu não estava vendo ele aqui. Diga, Luiz Carlos. A paz do Senhor, meu irmão. Amém, Pai do Senhor. Irmão Tadeu é benção, viu, meu irmão? Amém. Meu querido, eu tenho uma Pois pergunta aqui, que pode ser uma pergunta não muito importante, mas não vai deixar de ser uma pergunta, certo? Toda pergunta é importante, viu? Para o nosso crescimento. Se é sua dúvida, é importante. Amém. Como nós estamos falando de Jesus, sobre a vida de Jesus em carne, o que eu quero frisar é da adolescência de Jesus até antes dele se batizar, até antes do ministério dele, a vida dele foi normal ou ele teve algum, vamos dizer assim, algum sofrimento, alguma calúnia antes dele exercer o ministério dele mesmo com 33 anos? Essa é a pergunta. Bom, essa daí uma vida normal, como você disse, né? Normal. Você dizer Amém. que essa pergunta não é importante seria, pelo amor de Deus, né? Em se tratando de um assunto como esse, essa sua pergunta é muito importante. Vamos lá. Amém. Se ficar em frente de dois professores desses aí, a gente treme a base. Vamos aqui Amém. por parte, para a gente tentar compreender aí sua pergunta. Amém. O Hernandes Lopes, o reverendo Hernandes Lopes, disse o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Certo? O que significa esta frase? Eu não posso viver de especulações, tentando descobrir via extra-bíblicos aquilo que a Bíblia achou por bem, o autor da Bíblia achou por bem, não se prender a detalhes. Todavia, no entanto, há de se comprovar em alguns textos de que a gente possa imaginar alguma coisa. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém,
que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por esse texto, é claro que eu não vou criar uma doutrina em cima de um texto isolado, mas eu posso construir pelo menos uma ideia. Qual ideia? De que se ele em tudo, como nós, foi tentado, Jesus teve uma vida normal, dos 12 aos 30 anos, e passou por todas as dificuldades que um adolescente e um jovem passa na sua idade. Claro, dentro de sua cultura, dentro do seu tempo, dentro dos costumes religiosos em que ele vivia, mas ele teve suas dificuldades enquanto adolescente, teve as suas dificuldades enquanto jovem, mas ele, enquanto filho de Deus, ele teve a sua vida normal, enquanto a sua vida humana teve sua vida normal. Acredita-se de que ele aprendeu a profissão de seu pai, pois era costume da época, da cultura, de a profissão do pai ser passada aos filhos, certo? Então, imagina-se que Jesus tenha aprendido a profissão de carpinteiro com o pai, de que Jesus estudou, conforme se vê lá no Antigo Testamento, as faixas etárias lá de Levítico, para estudo dos sacerdotes, de que idade até idade vai o estudo, para poder acessar o átrio, todo mundo acessava, mas para poder acessar o santo lugar, não era qualquer pessoa que acessava, e para poder acessar o santo dos santos, só o sumo sacerdote, né? Então, imagina-se que Jesus teve uma vida comum, normal, como qualquer ser humano. Agora, o que eu não posso é chegar aqui e dizer, não, o que aconteceu com Jesus dos 12 ao 30 foi isso e aquilo, porque a Bíblia se resguardou de dar detalhes acerca desse momento da vida de Jesus. Tá certo? Amém, meu irmão. Obrigado, Bom, benção, viu? Professor Diogo, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Não, meu pastor, eu acredito também nesse pensamento também, né? Até, eu vi estudos, né, de teologia, de teólogos também falando, né, e dando também esses pontos de vista, né? Dos 12, né, a idade dele, até os 30 anos, então ele, né, fazia o seu papel como jovem, como adolescente, né, ajudando o pai dele, né? Foi desta forma mesmo. E também eles também, como criança, né? Você sabe muito bem que tinha as escolas rabínicas na época, né? Que era obrigatório, desde da criança até uma certa idade, né? A pessoa tinha que buscar esse conhecimento, buscar né? Esta referência, né? Como era natural de um judeu, né, ter esse costume. 6 anos, tinha que conhecer o Torá, tinha que conhecer, né, depois as leis morais, as cívicas, e por aí vai. E chegou um ponto que ele agora tinha que, dos 30 até os 33 anos, assumir o ministério dele, né? Mas eu acredito, viu, evangelista, que ele cumpriu cabalmente, né, todos os princípios, né, da cultura judaica, né, tanto na questão família, tanto na questão rabínica, né. Primeiro, se a gente for ler a genealogia dele, ele era descendente, né, de rei, e era também descendente também de sacerdote. Então, aí a obrigação era muito maior da família, né, em aplicar, né, as leis mosaicas, né, para o menino. E dentro desses principais também eu acredito que o senhor e assina embaixo. Com certeza. Acredita-se também dentro da cultura judaica que pela idade do exercício sacerdotal, de que o homem atingiria a sua maturidade para exercer o sacerdócio real a partir dos 30 anos. Que foi justamente a idade que ele se apresentou a João Batista para poder ser batizado no Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e deu início ao seu ministério,
que foi um ministério extremamente frutífero e produtivo, né? Então, a ideia, a base é justamente essa daí. Acerca da natureza humana de Cristo, se revela livre de depravação também, é o que diz aí a nossa apostila, né? Ou seja, ninguém conseguiu, nunca na vida, provar nenhum tipo de pecado cometido pelo próprio Jesus. Jesus nunca pecou. Nessa circunstância, o que se acontece é que não há um tipo de paralelo entre Cristo e nós, porque nossa natureza é caída e a dele é uma natureza perfeita. A deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo, como diz nossa apostila aí. Vamos lá, ainda tem alguém com a gente aí na sala? Dê um sinal de vida. Não estou aqui. A missionária também está, ela deu um sinal de ok. Presente. É porque eu vi uns irmãos saindo aqui, eu fiquei preocupado, sabe? Eu acho que é a oscilação da internet, viu, meu pastor? Às vezes eles moram em outros lugares e moram distante. Aí tem essa oscilação de internet. Cai, depois volta de novo. Também. Vamos lá. Vamos aqui para a deidade, né? Que é a divindade de Jesus. O Novo Testamento estabelece muito claramente a deidade de Jesus Cristo. Jesus tinha conhecimento de sua própria deidade, ele mesmo sabia que era um ser divino, e Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas, conforme tem aí nos textos citados na nossa apostila. A união dessas duas naturezas numa só pessoa. As Escrituras Sagradas representam Jesus Cristo como uma só pessoa, em que se unem as duas naturezas, a divina e a humana, cada uma delas perfeita quanto à essência e quanto aos seus atributos. Essas duas naturezas, inseparavelmente unidas numa só personalidade, divino-humana, constituem para a humanidade um infinito mistério, como é o mistério da Trindade Divina. Ambos nos serão revelados por Jesus Cristo quando estivermos com ele lá no céu. Ou seja, tem assuntos dentro da Bíblia que não fecham. Vão morrer discutindo. Vão morrer pesquisando, tentando fechar o assunto e não fecha. Por exemplo, como explicar o mistério da Trindade Divina? Como explicar a conciliação perfeita em Jesus de um ser humano e divino ao mesmo tempo? E aqui eu vou lançar uma brasa na cabeça de vocês. Posso lançar, pastor Diogo? Vou lançar uma brasa aí na cabeça dos nossos alunos e vocês vão estudar sobre isso e vão pedir a esse cidadãozinho aí, o nosso pastor Diogo, que depois abra um estudo aí especial para vocês, um estudo extra sobre esse assunto que eu vou lançar para vocês. Deixa eu perguntar aqui a vocês, quem de vocês aqui na sala de aula já ouviu falar num assunto chamado quenoses? Eu nunca ouvi falar nisso, não. Nossa irmã, eu acho que foi a irmã Ana Célia que falou, né? Nunca ouvi falar nisso, não. Ana Célia nunca ouviu falar em quenoses. Alguém ouviu falar em quenoses? Não. Quenoses. Deixa eu dar aqui uma introdução aqui para vocês pesquisarem esse assunto, porque é de extrema importância quando se estuda esse assunto de natureza humana e natureza divina de Cristo. A palavra kenosis é uma herança da patrística oriental que trata do movimento, da dinamicidade de Deus que vem ao encontro do homem. Lembre-se que quando o homem peca, não é o homem que vai em busca de Deus. É Deus que vai em busca do homem.
Quem é que não lembra de Gênesis 3:9, né? Adão, aonde é que você está? Onde é que você está? Aí Adão diz assim, Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Então, a quenoses é isso aí, certo? Para os orientais, o conhecimento só se dá a partir do relacionamento. Guardem isso aí. Conhecimento só se dá no relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu conheço esse alguém e me permito ser conhecido. Certo? Portanto, Deus, para ser conhecido do homem e conhecer de mais perto o homem, a sua criatura, ele deve ir ao encontro do ser humano, visto que o ser humano caído, a sua tendência é buscar se afastar cada vez mais de Deus, se distanciar, certo? Então, isso aí se dá como base aquele texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que Paulo diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo. Aí está o kenos, termo grego da kenosis, certo? É a partir deste cântico de Paulo que essa doutrina é ensinada, é instruída. E o que é a kenosis, em resumo? A kenosis, em resumo, alguém diz que é o sair de si sem deixar de ser o si mesmo. O que significa isso? É se esvaziar para se encontrar no outro, sem perder a sua própria identidade. Isso é o kenosis, isso é a kenosis. É a doutrina da autoesvaziação. É você esvaziar-se de si mesmo para se achado no outro, sem, contudo, perder a sua própria identidade. E aí os irmãos pegam o termo aí, kenosis, com K, kenosis, e vão estudar um pouquinho depois, pesquisar, que eu sei que os alunos do Ceifa são interessados, estudiosos, e vão estudar acerca disso aí. Certo? Kenosis. Vai ajudar a clarear aí a mente dos irmãos a entender um pouco mais sobre esse bendito e glorioso mistério das duas naturezas de Cristo. Amém? A preexistência de Cristo, como diz aí na apostila, a preexistência de Cristo refere-se ao período de sua existência anterior ao seu nascimento humanizado, na cidade de Belém da Judéia, quando foi governada por Herodes. A Bíblia relata que Jesus já existia eternamente junto do Pai e do Espírito Santo, antes do seu nascimento em corpo físico, ou seja, Jesus já era. Por isso que ele disse lá em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Colossenses 1, Paulo disse que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Romanos capítulo 11, Paulo usa a seguinte expressão, a partir do versículo 33 ao 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele é a fonte, ele é o meio e ele é o fim. Nada do que existe, absolutamente nada do que existe, existiria se não fosse Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. Então, ele não existe a partir da concepção de Maria. Ali existe a natureza humana de Jesus. Mas ele, como Deus,
já existia antes da fundação do mundo. Por exemplo, pegue o texto aí de Isaías, capítulo de número 9. Olha só a combinação de palavras que o profeta vai usar. Capítulo 9 de Isaías, versículo de número 6. O profeta diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será futuro, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, voltemos ao começo do versículo. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Há uma diferença nas colocações? Sim ou não? Fale agora ou cale-se até a próxima oportunidade. Sim. Pastor Diogo. Pastor, o texto, né, dá esta evidência, né, de duas situações, né? Menino, e aí vai, né? E eu também acredito que haja essa... Ó, um menino nasce, um filho é dado. É dado. O nascimento de uma criança, todavia o filho não nasce, o filho já é dado. Está falando das duas naturezas de Cristo. A natureza humana no menino que nasce e a natureza divina no filho que se dá de presente. Por que o filho também não nasce? Porque o filho já existe. Ele é um presente gratuito de Deus para a humanidade. Então, Isaías... Hã? João 3,16, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E deu o seu filho. Então, em Isaías 9, versículo 6, logo no início da narrativa do versículo, está exposta de maneira implícita no texto as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Um filho que nasce, uma criança que nasce, um menino, melhor dizendo, que nasce, natureza humana. E um filho que se dá, ou seja, é um presente, natureza divina. Então, mostra que na natureza humana, nada mais é do que a revelação visível da natureza divina pré-existente. Ou seja, aquele que ninguém nunca conseguiu ver, quando encarna, revela aos homens. Isso é comprovado pelo próprio João, capítulo 1. Vamos lá. O que João vai dizer? Capítulo de número 1. Versículo de número 18. Diz assim, Evangelho, viu, gente? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá vendo? É o Filho, a natureza divina, quando manifesta na natureza humana, que revela o próprio Pai. Então, ele já existe. Ele, como diz aqui na apostila, ele é pré-existente. Ele é pré-existente, ele existe. Apocalipse. João, por exemplo, capítulo de número 1, versículo de número 39, 29, quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Capítulo 1 de João. Acho que não vai dar para chegar, o tempo não vai dar para chegar no outro capítulo não, viu, pastor Diogo? Estou lhe ouvindo. O povo quer aprender, meu filho. O povo está com fome, rapaz, muita fome. Ó, o capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, segundo João, está dizendo é Jesus. Está no texto. Aí nós vamos para Apocalipse, escrito também por João, capítulo de número 13, versículo de número 8. Capítulo 13, versículo de número 8 do livro do Apocalipse. Vamos lá. Diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a seguir. Diz assim, ó: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou quando? Antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a revelação do Cristo pré-existente se aperfeiçoa à medida de seu nascimento na natureza humana, ministério, crucificação, ressurreição, ascensão, glorificação e a descida do Espírito sobre a igreja. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, que é revelado pelo Espírito, não é o céu que nós vamos. O que Paulo está dizendo é que tudo isso que a mente humana é incapaz de imaginar é justamente o Cristo pré-existente que se manifesta em carne e se oferece como cordeiro morto por nossos pecados. Quem, em sã consciência, qual o homem, por mais sábio que seja, que imaginaria que o próprio Deus, o ser ofendido pelo pecado do homem, entregaria seu próprio filho para morrer em resgate, pagando o preço do pecado do próprio homem? É um mistério que a mente humana jamais conseguirá explicar. Certo? Então, Cristo, ele pré-existe. A sua natureza é existente antes da fundação do mundo. Deu para ficar claro aí para os irmãos? Tudo bem? Os irmãos dão um sinalzinho aí com... Amém. É porque eu sou meio leigo, viu, pastor, com esse negócio desse programa aqui, viu, rapaz? Eu sou meio
Só não tenho costume de participar, não, viu? A gente gosta de ir ao vivo, né? De olho a olho, né, pai? Mas Aí tá tudo bem. Diga. aqui, meu pastor, tem uma coisinha aqui muito interessante. O tempo já está caminhando para o final. A irmã Anacélia está dizendo que é muita informação. De fato viu, irmã Anacélia? É muita informação. E eu disse que não ia me entrar muito pelo lado de muita informação, até porque vocês têm aqui o conteúdo para poder fazer a prova disso aqui, né? Mas assim, é uma brasa que eu estou jogando na cabeça de vocês para despertar o interesse cada vez maior em vocês de pesquisar, de buscar. Aí diz aqui na nossa apostila que Jesus Cristo é o Verbo divino. Verbo divino. Aí o autor da revista aqui da apostila faz uma pergunta: e o que é o Verbo? Diogo, eu estou vendo algumas mensagens subindo aqui, mas eu não sei como é que faço para ler, não, viu? Se você quiser. Estou ouvindo, não. Estou lhe ouvindo, não. Seu microfone está cortado. A Célia, ela falou assim: quando a gente pensa que sabe, aparece uma informação que aponta para outra direção. Ela disse também aqui: sabia dessa verdade, mas nunca tinha pensado assim. A irmã Anacélia. Eu fiz uma pergunta para o povo: gente, aproveita o professor, o homem é de muita competência. Ô, Jesus! Ó, que é o verbo, né? O verbo. Você já leu aquele texto lá? João 1, princípio era o verbo. Palavra, O verbo estava com Deus. Sim. Esse aí, sim. Esse aqui, para mim, eu acho que eu entendi. Até agora. Não sei se tem alguma informação nova. Tudo bem. Eu acho que teve uma irmã aí que disse que tinha a necessidade de sair, viu, pastor Diogo? Foi. A irmã informou a necessidade de sair aí, deve ter algum compromisso. Nós já estamos terminando a nossa aula. A expressão ativa, auditiva de um pensamento ou de um propósito invisível. Segundo aqui o nosso autor da apostila, ele define o verbo assim: é assim que Jesus Cristo, o Verbo divino, se revela a todos aqueles que o servem e o seguem fielmente, conforme João 1. O livro de João, em seus primeiros versículos, comprova e revela Jesus Cristo como Criador, vida, luz, unigênito do Pai, doador de graça e verdade e o revelador do Pai. Aí tem uma série de revelações no que diz respeito ao verbo. Acerca do verbo, por que alguém pode perguntar? Eu sei que é mais uma informação, mas me deixa essa informação aqui bem rápida. Por que às vezes a gente não se pergunta o porquê que existem certas expressões dentro da Bíblia citadas pelos escritores, certo? João escreveu, ele era o pastor da igreja de Éfeso. E quem escreve dentro de uma cultura precisa se apropriar de costumes daquela cultura para tentar ser o mais claro possível. E dentro de Éfeso, o pastor Diogo aí sabe mais do que eu, era o berço, né, da Grécia ali, o berço da filosofia. E existia um filósofo chamado Heráclito, que segundo o entendimento dele, o mundo vivia em um constante oposto, que ele chamava de constante oposto. O que era isso? É necessária a fome para que a gente possa saber o valor de saciar a fome depois de um prato de comida. É necessário o inverno para que a gente possa apreciar a chegada da primavera.
baseado nessa filosofia dos constantes opostos, é que alguém disse que os opostos se atraem. E segundo esse filósofo pré-socrático, chamado Heráclito, que foi o que nós citamos aqui, ele disse que o logos, ou o verbo, que é a expressão grega aí para o logos, era uma espécie de força, era uma espécie de energia, que era a base fundamental que dava razão a tudo que estava criado e vivia funcionando em uma extrema conformidade. Era o logos. Era a base fundamental de tudo que foi criado e de como que foi criado se movia em uma maneira extremamente organizada. João se apropria desse pensamento de Heráclito, o logos, o que na concepção de Heráclito, o Deus, o logos Deus, não era nem o Deus dos judeus e nem um Deus da mitologia grega. Era uma espécie de força inexplicável. Aí João se apropria dessa filosofia para poder escrever a igreja dizendo, olha, no princípio era o logos. E o que era o logos para a filosofia grega? É aquilo que tem por base, é a razão de tudo que foi criado e existir funcionando normalmente, organizadamente. Aí João disse, e no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Aí começa a descrever uma apresentação sobre Jesus como sendo o logos, ou seja, a base para aquilo que foi criado e a base para seu funcionamento organizado. Para a gente, parece ser uma expressão meio que solta, mas para o público que João escreveu, faz total sentido pegar a filosofia de Heráclito e juntar como sendo uma revelação do próprio Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o seu público, olha, aquilo que vocês aprenderam como sendo uma força desconhecida que criou tudo e que faz tudo funcionar de maneira organizada, é sobre isso que eu estou falando. Quem é esse Logos? É Jesus, o Filho de Deus. Foi ele que tabernaculou, foi ele que se manifestou, foi ele que veio da sua natureza do Pai e revelou o Pai. Deu para ficar compreendido aqui, sim ou não? Quem entendeu, dá o legalzinho aí para eu poder saber. Muito bem. Só uma pergunta. Pergunte. Essa ideia parece muito com a ideia do Big Bang. É isso? É porque, assim, você está falando aqui um monte de informação, aí tem coisa que a gente, assim, informações mais básicas, que a gente já tem um certo conhecimento. E aí, quando você fala, quando você dá aqui alguns direcionamentos, aí eu vou fazendo um link com aquelas informações que eu já tinha. Quando você diz essa informação do Logos, para mim você está descrevendo o Big Bang. É isso? Uma outra teoria do mundo antigo? É isso? Não é uma teoria do mundo antigo, da criação do mundo antigo. Que a teoria do Big Bang é o seguinte, a teoria do Big Bang basicamente é que alguma coisa explodiu e o nada fez tudo. Pronto, e depois caiu tudo no lugar, os planetas, estrelas, justamente, galáxias. Essa daí é a teoria do Big Bang. Essa daí é a teoria do Big Bang. Para Heráclito, já o Logos é diferente. O Logos, segundo a filosofia de Heráclito, é que existia, sim, uma espécie de Deus, existia um alguém, uma força qualquer que fosse, que era a razão de tudo ser criado. E não o nada que criou tudo. Deu para entender, Manassés? Entendi. Pronto. Dentro dessa filosofia que Heráclito pregava, mostrava, João se apropriou desse discurso para mostrar quem de fato era aquela base, aquela razão da criação e do funcionamento do mundo em perfeição. Aí ele diz, ó, esse Logos aí que vocês acham que tem como existência apenas uma força, esse Logos aí é o próprio Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Ele se fez carne.
e habitou entre nós. E vimos, ou seja, não é apenas uma força, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Portanto, não é bem a questão do Big Bang, porque o Big Bang é o nada explodiu e fez tudo. Essa teoria é de que algum ser criou tudo e faz esse tudo funcionar de maneira organizada, o que João pega e revela quem é esse ser, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Isso, e aí quando ele disse que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, ele vai tudo para o princípio. Isso, é. Aí esse verbo aí a irmã troca pelo logos, que é a expressão grega, logos. Entendi, irmão. Entendi. Entendeu? Ficou claro agora, né? Pô. Muito bem, graças a Deus. Pois vamos seguir. Estamos terminando aqui nosso momento juntos. Eu desde já quero agradecer aí o pastor Diogo pelo convite. Que Deus abençoe aí e guarde e fortaleça cada vez mais essa turma abençoada aí, em nome de Jesus. Eu quero dizer só uma última... Diga, meu pastor. Meu pastor, eu quero já aproveitar aqui você e eu quero já convidar para outros momentos que eu quero ter com você, viu? Amém. Eu sei que você gosta também, eu gosto também dessa área de ensinar. Por isso que, desde já, né, esse mês agora de fevereiro, né, vai ter a teologia pastoral. Eu vou deixar você de folga aí. Mas Tudo bem. no próximo mês, no outro mês de março, eu quero pegar você. Tem uma Amém. Amém. Estamos à disposição aí, dentro das nossas possibilidades. Vai ser um prazer sempre estar com os irmãos aí, se os irmãos desejarem, né? Resta saber também porque quem manda são os alunos, viu? Eu quero dizer para o senhor, né, que... Amém, já está convidado. Aí. Olha aí, as aulas eram segunda-feiras e dava muita gente, chegava a ser 50, 60 pessoas, né? Aí, devido a algumas circunstâncias dos alunos e tal, nós mudamos, fizemos aí uma enquete, aí foi mudado para os sábados. Então, todo mês de dezembro aconteceu no mês de sábado. Mas só que eu percebi que realmente, né, teve irmãos que realmente também tinha dificuldade, né, da questão de igreja, o horário, outros trabalhos, né? Aí, nesse mês de janeiro, já fiz outra enquete para as aulas voltarem para as segundas-feiras, né, onde tinha mais um contingente, tinha mais contingentes de pessoas. E Certo. foi certo? Então, será segunda-feira, às 21h30. Vai ser Então bom. vai mudar o dia. Vai mudar, viu? A partir de fevereiro, vai passar para as 21h30, depois da escola bíblica, viu? Certo. Muito bem. Viu? Às segundas-feiras, viu? Muito bem, tá ótimo, meu pastor. Pois Fica deixa à eu só concluir aqui. Não vai dar tempo a gente falar o capítulo de número 5, eu achei que ia ser bem... É porque eu acabei me estendendo mesmo. Eu não deveria ter trazido tanta informação, mas é porque assim, quando você puxa uma coisa, aí vem outra, acaba tendo que falar, né? Mas o capítulo 5, os irmãos vão pesquisar aí de maneira minuciosa aí no celular, é sobre a tipologia, né? Tipos e antítipos. Vale lembrar que o antítipo sempre será superior ao tipo. O tipo é apenas uma imagem, o antítipo é a realidade da imagem, né? O tipo é aquilo que Paulo disse em Colossenses 2,17, que o Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Todo o Antigo Testamento é um tipo daquilo que no Novo Testamento apresenta o antítipo, que é o próprio Cristo, Filho de Deus. Tudo no Antigo aponta para o Cristo, que é o antítipo de todas as coisas. Então, os irmãos vão ver aí que tudo vai explicar direitinho sobre o porquê é importante o estudo da tipologia bíblica. Tudo representa, por exemplo, o tabernáculo é um tipo de Cristo, as festas que foram instituídas lá no livro de Levítico é um tipo de Cristo,
o cordeiro do sacrifício, é um tipo de Cristo. Quem é que não lembra de Gênesis 22, quando Abraão foi levar o cordeiro para ser sacrificado sobre o altar no Monte Moriá? Ali tem o tipo do antítipo, ou seja, ali é um tipo do pai, Abraão, um tipo do filho em Isaac, que na verdade foi o antítipo aonde? Em Deus e em Jesus, na manifestação do sacrifício do Calvário. Então isso aí os irmãos vão ler, vão pesquisar, vão estudar e vão chegar a uma compreensão melhor e tirar uma boa nota aí quando for aplicada a prova pelo nosso chefe aí, que é o pastor Diogo Guilherme, né? Aproveitar aqui esses 4 minutinhos aqui, finais, da liberdade que o pastor Diogo nos deu de anunciar aqui aos irmãos. Esse ano eu estou com a missão na superintendência da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, do Campo de Sobral, Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. E a nossa primeira missão é montar uma biblioteca. O nosso projeto, eu não sei se o pastor Diogo já passou, se não, eu vou pedir ao pastor Diogo que coloque no grupo de vocês aí o projeto da biblioteca e o programinha da doação de livros. Para isso, a gente precisa de doadores de livros para montar a nossa biblioteca. E aqui, graças a Deus, estão aparecendo os livros, mas como os irmãos, a maioria moram fora, se desejarem doar um livro para a biblioteca, não sei se podem mandar pelos correios, ou então se alguém disser assim, irmão Tadeu, eu prefiro fazer uma espécie de contribuição para você comprar um livro aí para doar para a biblioteca em meu nome, em nome da minha igreja. Você fala com o pastor Diogo e o pastor Diogo vem e me repassa. Tudo que for comprado de ofertas via Pix será prestado conta para os irmãos. Nessa tentativa, para arrecadarmos fundos para montar nossa biblioteca, nós estamos rifando uma Bíblia Sagrada com zíper, letra gigante e harpa cristã, no valor de R$5 a rifa. Mandei a arte já para o pastor Diogo. Se os irmãos se interessarem em participar, concorrer à Bíblia e contribuir com a abertura da nossa biblioteca, nós agradeceremos muito. A biblioteca está programada para ser inaugurada no dia 15 de março. 15 de março agora, vai ser uma sexta-feira, um culto de doutrina em nossa igreja sede, e em nome de Jesus, se Deus quiser, estará sendo feita a inauguração da nossa biblioteca. E aí, pastor Diogo, o senhor, como é daqui de perto, como é daqui de Sobral, e os irmãos que também estão em sala, que são daqui de Sobral, quando confirmada a inauguração, estão convidados a participar conosco desse dia histórico, que em nome de Jesus vai acontecer, a inauguração da primeira biblioteca de escola bíblica dominical na cidade de Sobral. Amém? Se os irmãos desejarem ajudar, desejarem colaborar com este abençoado projeto, procure o nosso pastor Diogo, que o nosso pastor Diogo encaminha até nós. No demais, minha gratidão a todos os irmãos pela paciência, pelo empenho, pelo esforço de estar aqui até agora, 1h30 me ouvindo. Tenho certeza de que o Senhor os abençoará. Eu espero ter colaborado de alguma forma com o crescimento dos irmãos e me coloco à inteira disposição para, em um outro momento, participarmos juntos desse momento de aprendizado. Que Deus abençoe. Um abraço no coração de todos. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu pastor. Amém. Primeiro, quero agradecer a sua pessoa, né, pela sua disponibilidade. Eu fiz convite para ele, foi no começo de janeiro, não foi? Janeiro foi, não, foi dezembro, não foi? Final de dezembro. Isso. Não, foi no começo. Foi no dia do meu aniversário. Você me ligou para me dar os parabéns e me fez o convite. Isso, pronto. Eu fiz, porque o homem, a agenda dele é uma benção. E desde já, como diz, você está convocado, né, a nos ajudar aqui.
né? A gente sabe da competência, da sua competência, a gente sabe, né, que você tem um amor pelo ensino. Eu me lembro do Tadeu, ele tinha 12 anos, né, Tadeu? 12 anos. Isso. Ele chegou com a Bíblia debaixo do braço para tirar uma dúvida de um versículo da Bíblia. Nós passamos mais de 2 horas estudando aquele versículo. Foi algo que marcou, né, a minha vida, né, quando eu vi, né, a vontade de nosso evangelista, né, a vontade de aprender, de conhecer. Porque a nossa tendência, irmão, não é só ler a superficialidade da palavra, não. O importante é conhecer a palavra de Deus dentro da sua profundidade, né? É essa fomentação que eu trago até vocês, professores de competência, né? Como o pastor Laerte, pastor Tadeu, como outros pastores, que vão estar ministrando também a aula também, para mostrar que nós temos também a possibilidade de alcançar esse patamar ou até passar. Não foi falado aqui nesta aula de hoje, né? Tem conhecimento que às vezes eu sei que o Tadeu não sabe, mas tem conhecimento que o Tadeu sabe que eu não sei. Então, a gente vai somando, né, esses conhecimentos e vamos crescendo na graça e no conhecimento, né? Eu quero agradecer muito ao Tadeu, ao pastor, né, pastor Josué Mendonça, que liberou, com certeza, a sua pessoa. Grato a Deus pela vida do pastor Josué Mendonça, por ter liberado a sua pessoa. Que Deus continue abençoando o senhor e o nosso pastor. Que Deus dê muita vida, né? E toda a família, né? A família do Tadeu, né? Que tem pessoas que a gente ama muito, né? Tem também a família do pastor, também Josué, que também tem um amor muito grande por eles. Bom, nós é uma bênção de Deus. Queremos muito, né, dar essa ajuda, né, esse apoio, né, talvez lá não vai estar seu nome, mas o livro que você vai doar vai estar lá. Esse livro aí, quem doou foi o Luiz Carlos, foi o Libeni, foi o Francileudo, foi o Paulo, foi a Ana Célia, foi o Raimundo Thiago, né, foi o Diogo, foi fulano, foi Beltrano. Como eu disse para o senhor, essa aula, eu estou gravando ela para repassar para os outros alunos que, infelizmente, não deram condição de assistir. Teve muitos alunos que ligam para mim aqui dizendo, pastor, não estou tendo condição de poder participar da aula. Então, estas aulas elas vão ser compartilhadas, né? Nos outros grupos tem 8 cidades fazendo Seiva, viu, pastor? São 8 cidades. Bênção. Viu? Então, Bênção do céu. Então, esse convite, né, vai ser repassado também para as outras cidades, né, para dar esse apoio à sua pessoa. É um apoio maravilhoso, abençoado por Deus. É um projeto, né, que a gente vê que é um projeto de sabedoria. Biblioteca é buscar conhecimento, né? É uma coisa que, quando eu era mais jovem, né, nós não tínhamos esse acesso, né, às informações bíblicas através das áreas teológicas. Hoje, louvado seja Deus, hoje nós temos o Google Meet, agora vamos ter uma internet, vamos ter uma biblioteca, né, para poder pegar nos acervos, estudar, pesquisar. É bênção de Deus. Agora eu lhe pergunto, se a gente quiser visitar a sua biblioteca para dar uma lida, pode? Rapaz, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Nós vamos desfrutar de um espaço lá, pastor Diogo, em nome de Jesus, desfrutar de um espaço lá onde todos os cultos, a biblioteca estará aberta, para que os irmãos possam ir visitar, pegar o livro, sentar em uma mesinha lá para poder fazer um trabalho de pesquisa, alguma coisa do tipo. Quem for aluno da Escola Bíblica Dominical, professores e alunos terão acessibilidade para levar o livro para casa, fazer uma pesquisa sobre determinado assunto e devolver cadastrado no sistema. Mas para quem é visitante, pode ir lá e desfrutar de toda a biblioteca, do assunto que ele achar interessante, sentar, ler, pesquisar, fotografar. Vai ser uma honra receber os irmãos lá, viu? Uma honra mesmo. Né? Que bênção, né, irmãos? Então, muito obrigado, pastor Tadeu.
Eu que agradeço. Não esquecendo que o senhor terá outro compromisso conosco, viu? Amém. Viu? Deixa eu só pedir mais uma última coisa aqui. Eu vou colocar o link no seu, vou mandar para o seu WhatsApp. Eu acredito que vocês tenham um grupo, né, dos alunos, né? Pedir para o senhor disponibilizar o link da página do Instagram da nossa EBD. O número de seguidores ainda é pequeno, mas se os irmãos puderem passar a seguir a nossa página da UEBD e divulgar, compartilhar as postagens, chegar junto da gente lá, a gente agradece de coração. Eu quero ver a quantidade de seguidores aumentando lá e de interações com a página da EBD, tá bom? Terá nosso apoio, né? Em nome de Jesus, eu fico grato. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Forte abraço e até a próxima. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, dos irmãos do Ceifa, até sábado que vem. Amém.